Olá, ouvintes da Swingcast, eu sou a Beatriz Nantes. Eu sou o Danilo Carvalho. E esse é mais um episódio do Swingcast. Hoje a gente vai ter o prazer de conversar com o Carlos Mateus. Carlos, muito obrigada por conversar com a gente hoje. Eu que agradeço vocês, Bia, que eu tenho muito estima aí, muito tempo que a gente já se conhece. Danilão também, que muitos anos aí, desde a época lá de trás, que a gente pensava que a gente era nadador, né? A gente fazia as coisas certas, né? Até hoje a gente não sabe se faz certo ainda, mas a gente está buscando certo a cada dia, né? Mas eu que queria agradecer a vocês também pela oportunidade e obrigado aí por lembrar de mim aí para estar falando sobre um esporte que a gente ama, né? Que é a natação. Legal, sem dúvida. Perfeito. Bom, o Carlão, ele foi nadador na juventude, nadou na Jet Center e ama natação, se tornou técnico, deu por muitos anos treino no Corinthians, foi head coach lá e atualmente trabalha no SESI e continua buscando aí ajudar os atletas dele a realizar os sonhos dele e o dele também. Então, Carlão, para começar, vamos lá para o começo mesmo, né? Como que foi o seu início, né? O início da sua relação com a natação? Conta um pouco pra gente. Meu início foi por volta de 10 anos, 11 anos de idade. Eu entrei na natação por conta de uma bronquite asmática que eu tinha e acabei entrando na Jet Center, né? Que por sinal é onde tudo começou, porém é onde eu carrego até hoje muita essência, valores e tudo que eu tenho de valor, tanto como treinador, mas também como pessoa, eu devo muito à Jet Center. Né? Eu tenho eterna gratidão pela academia, no entanto que os treinadores e os donos da academia até hoje têm uma relação muito intensa na minha vida. Então, estamos falando de um ciclo aí de 30 anos de amizade, né? E falar que a Jet Center, para mim, é a minha escola e até hoje faz parte da minha vida. Tá? Eu comecei por conta de uma bronquite, fiquei alguns meses na escolinha, e aí o meu treinador, né, que era o dono da academia, que é o João, me chamou para fazer treino, e uma curiosidade é que o irmão do João, que era o Duda, ele na época ele era profissional de futebol de salão, né? Ele jogava na Eletropaulo, na Prodesp, e eu sempre gostei de futebol, sempre corintiano nato, né? 100% de sangue, e ele também. E eu vivia, lembro que eu vivia no Corinthians desde moleque, desde 8, 9 anos de idade, ia todo dia, e aí, de repente, minha mãe me coloca para fazer natação, que caramba, né, meu? Eu deixava de ir pro Corinthians, para o clube, para ir para aula de natação. E aí, no início, uma das coisas que me fez, talvez uma estratégia da minha mãe com os donos da academia, era falar que eu poderia jogar futebol através do Duda, que era um baita cara do futsal na época. E aí ele me convenceu, até marcou uns testes lá na Eletropaulo para mim. Claro que ele marcou o teste para eu fazer, mas não por habilidade, sim porque ele pediu, né? Porque eu eu tinha zero habilidade com futebol. E aí fiz uns 2, 3 treinos de futsal, e aí resolvi, por livre e espontânea pressão de saber que eu não jogava nada, começar a fazer mesmo só natação. E aí o João me colocou no aperfeiçoamento, no treininho, que era o nome que a gente dava, né? O treininho, não era o treino. E aí eu comecei, acho que com 12 anos, já a participar de algumas competições. Eu não era muito fã da natação, assim, mas o espírito do grupo, da galera, assim, começou a fazer com que eu gostasse. Então eu entrei mais pela motivação de ter os amigos da escola que estudavam comigo também ali, e aí eu iniciei o processo aí da vida da natação há alguns poucos anos atrás.
Poucos. Pouco. Assim, só para vocês terem uma ideia, eu conheci o Carlão em 1994. Eu estava começando a nadar, ele já nadava bem, já nadador de peito na época, eu também nadava peito ali como o melhor estilo, né? Eu sou 2 anos mais novo que o Carlão, então nunca, por minha sorte, nunca competi com ele na mesma categoria ali, né? Mas ele era uma grande referência para mim naquele momento, né? Porque ele estava sempre entre os primeiros e a gente tinha um professor em comum na academia que eu nadava na Aquapoint, ali na Vila Manchester, e ele na Jet Center, que era o professor Mendes, que é um amigo até hoje, falo com ele quase que todo dia, Carlão, até hoje. Legal. Né? E ele foi o cara que me incentivou a ir pro treinamento, porque eu era mó preguiçoso, e aí ele falava, você tem que olhar lá o Carlão, você tem que ir atrás dele lá, e ficava me dando de referência o Carlão, assim que eu acabei o conhecendo um pouquinho mais. O Mendes me ajudou muito no meu início como profissional na Jet Center, que eu comecei a dar aula, que eu ficava só na piscina, era 5 aulas que eu ficava dentro da piscina, trabalhando só na água ali, enfim, cozinhando, e eu agradeço muito por ter sido assim, e o Mendes da Aquapoint, que foi uma das primeiras pessoas, o grupo de pessoas ali, que trabalhou comigo como profissional da área. Ele me ajudou bastante no início de carreira. Isso é muito bacana. Né? Poucos sabem, eu acabo nem falando muito, né? Da minha época de atleta, mas é que naquela época lá atrás, até por conta da minha... hoje é gratidão, mas na época do meu comportamento com o meu treinador, com respeito, eu tinha muito respeito pelo meu treinador, sempre tive muito respeito, e tenho até hoje pelo meu ex-treinador, que sempre foi o João, né? Continuo tendo. Mas eu lembro que uma época, foram muitos atletas da Jet Center debandou para o Corinthians, né? Porque a Jet Center não se federava, fiel ao meu treinador. Eu me lembro que eu, com 13 anos de idade, 14 anos de idade, e eu acho que é disso que o Danilo está falando, foi a época do Projeto Nadar, né? O Projeto Nadar, que depois virou Pro Natação, e hoje não sei se ainda existe, mas o Projeto Nadar na época era mais forte do que os campeonatos paulistas, né? E eu lembro que a gente tinha convite dos clubes, por exemplo, do Juventus, e principalmente do Corinthians, se eu não me engano, era o William na época, William com Extra, que tinha o patrocínio, e por incrível que pareça, nesse momento eu preferi ficar na Jet Center pela identidade, pela fidelidade com o meu treinador, que começou, que me tirou ali da aula de natação, que me fez se envolver com a natação, e deixei de ir para um clube como o Corinthians, que eu poderia ser federado, né, na época, e de repente poderia ali ter tido resultados melhores e maiores, de ambição como atleta, né? E eu resolvi, assim, naquele momento, os meus amigos foram para o Corinthians, muitos deles que passaram pela Jet Center, que sempre foi um grande celeiro para a natação paulista. Eu fui um dos que ficou, né? Um dos que ficou com 12 anos, 13 anos, e as pessoas ficavam me falando, por que você não vai para o Corinthians, cara? Por que você não vai para um Pinheiros? Eu falei, não, porque eu quero ficar aqui com o meu treinador, e deixei. Não é que hoje eu lembro que no meu final de Jet Center, a gente começou a fazer polo com o Corinthians, e até com Pinheiros depois, com outros treinadores, mas na época não tinha isso. Então eu como atleta, eu morri como não federado, fazendo tempos melhores do que alguns atletas campeões paulistas na época. Eu não estou lembrando disso nem costumo dizer, você que lembrou até o Carlos como atleta, mas não para falar que eu era um bom atleta, mas sim pelo significado disso tudo na minha vida. Que talvez por conta disso, eu com 16 anos, com 16 para 17 anos, eu tive uma oportunidade na minha vida como professor na academia. Na realidade, era professor, não era professor, não era um estagiário, mas eu era um ajudante. Então, eu posso dizer que eu recolhi muita pranchinha quando eu era muito jovem, muito
com 16, com 17 anos para de repente chegar a de repente tá indo para o Paineiras, depois para o Corinthians e hoje no SESI. Então, e por isso que eu falo, talvez a minha atitude de fidelidade e de identidade, e falar, não, eu vou ser grato, eu vou manter aqui com o meu treinador que estava dando certo e tudo mais, talvez naquele momento, para alguns amigos na época, eu era um louco, porque eu poderia realmente ter nadado até meus 20, 22, e não sei o que o destino, né, o que Deus ia traçar na minha vida como atleta. Naquele momento eu senti algumas dúvidas, né, mas hoje eu sou muito grato por tudo que aconteceu, porque se eu não tivesse tido essa fidelidade, essa identidade com o lugar onde me deu a minha primeira oportunidade como nadador, eu hoje talvez não seria um treinador que eu sou hoje, né? Eu estou falando mais de tempo, né? Talvez a natação na minha vida já teria acabado, talvez eu teria uma projeção como atleta, mas muito provavelmente essa minha vida de treinador e iniciar o processo de treinamento e tudo mais, e muito novo com o Paineiras, com 22 anos de idade, eu já era treinador do Paineiras. Isso eu devo muito à minha raiz, que é a Jet Center. Isso é um fator bem bacana. Poxa, Carlão, que legal o seu relato. E uma coisa que eu acho muito legal é que você teve todas essas oportunidades, você reconhece isso, e você fez isso posteriormente na sua vida com vários profissionais, né? Um deles é o meu irmão Caio, que eu sempre acabo falando aqui, mas não só ele, né? Para vários outros profissionais que passaram pelo Corinthians, você deu oportunidades. Então, isso é muito legal mesmo. Talvez até mais legal do que os resultados, né? Poxa, obrigado. E, Caião. O Caio sou suspeito para falar, porque hoje em dia eu falo muito em gratidão, porque existem muitas coisas na minha vida que eu sou realmente grato, né? E às vezes a gente pensa e gostaria que as pessoas agissem como nós, mas infelizmente a vida não é assim, né? Não é da forma com que a gente pensa que vai ser, e infelizmente não é, né? Mas o Caio, eu tenho absoluta certeza que daqui hoje, daqui 5, 10, 15, 20 anos, pode passar o tempo que for, esse eu tenho certeza absoluta, pode passar o tempo que for, e ele pode ter chegado como treinador olímpico, pode ter conquistado tudo na vida o que ele pediu a Deus, e eu tenho certeza que o Caio ele vai ser uma das pessoas que também vai ter a gratidão. Então pode ter certeza que eu fico muito honrado mesmo de ouvir isso de você, muito honrado mesmo, honrado e feliz. Que legal, que legal. Estou emocionada aqui já, mas vamos voltar um pouco pro começo, então. Ainda bem que a gente não tá com vídeo, né? Sim. Porque senão o pessoal, o Carlos, que tem a fama de bravo, de durão, vocês já iam começar a ver com o olho cheio de lágrima aqui, né? Pois é. Mas, todos nós. Agora, a galera gosta de ouvir no podcast aqui, o pessoal gosta de saber de treino, né? E você nadava peito que é um estilo que mudou muito, né, nos últimos anos, então estava até assistindo as Olimpíadas de 2004, não tinha nem a golfinhada na Filipina ainda, fora outras coisas que mudaram. Mas conta pra gente algum treino de quando você era atleta, treino que você curtia fazer, treino que você fala que, nossa, não existe mais isso atualmente, né? Mudou muito o treinamento, então fala um pouquinho disso. Você sabe, Bia, que a Jet Center, ela são duas unidades, né? E eu sou a raiz mesmo da Jet Center. A gente fez o buraco lá, a gente sabia quando era terra, a gente foi visitar o terreno, por isso que é uma coisa de fidelidade, de identidade, coisa de família mesmo, sabe? Os resultados esses que o Danilo, com 13 anos, com 14 anos, falou o que a gente fazia dentro do Projeto Nadar, por incrível que pareça, era numa piscina de 12,5, né? Então eu treinei até os meus 14, 15 anos em piscina de 12,5. Então não precisa nem falar o quanto que de lá para cá mudou a rotina desses treinos, né?
Então eu vou tentar falar um pouquinho mais do final, porque na piscina de 12,5 eu trabalho, que eu acho que foi a minha grande base. Na base era o trabalho muito técnico, sem muita... parando bastante. Uma piscina de 12,5 você vai fazer como? Vai da série de peito, uma piscina de 12,5 que você dava uma Filipina, meia Filipina você já estava do outro lado. A gente não trabalhava muito volume, né? Não tinha muito volume de treino na época. A gente até tentava colocar algum padrão a gente no caso o treinador, mas era muito difícil. A gente dividia, além de ser uma piscina de 12,5, né? O pessoal reclama muito hoje eu tenho alguns atletas lá no SESI. Eu tenho, por exemplo, o Brandon, ele treina sozinho na raia, e às vezes ele, normal de atleta, às vezes, ele se queixa que tem marola, então eu falo, não é possível, cara. Às vezes você coloca um atleta junto para nadar com um atleta em 2 na raia, 3, os caras reclamam, os caras não têm ideia do que muitos de nós, ou de muitos atletas que hoje não têm condição, do que vive, né? Então, você falar de treinamento no meu início de carreira, assim, como atleta, eu não tenho muito a dizer, porque era trabalho técnico. Porém, quando a gente foi treinar em piscina de 25, aí a gente começou, isso daí eu já estava faltando 3 anos para eu parar de nadar e começar, de repente, a trabalhar como professor e treinador na sequência. Mas eu lembro que a gente fazia muitas coisas que hoje a gente não usa mais. A gente nadava de roupa, nadava de bermuda, nadava de camiseta, os pés de pato. Eu lembro que o meu treinador pediu para eu comprar um pé de pato e eu fui lá e comprei um pé de pato no Esporte Fabiano, na rua Tuiuti. Foi o meu primeiro pé de pato que eu comprei. Eu comprei um pé de pato que eu acho que ele tinha pelo menos 1 metro. Era aquele pé de pato lindo, cobra de mergulho. E aí eu cheguei, ele foi lá e cortou meu pé de pato. Ele foi lá e cortou. Eu falei, você tá de brincadeira, cara. Minha mãe pagou um baita de um preço alto, ele foi lá e cortou o pé de pato. Por quê? Porque a gente não tinha não tem a base que a gente tem hoje, faz bastante tempo isso. Hoje tem internet que tem, né, muita coisa. Hoje você liga no Google lá, você tem tudo. E na época a gente foi bem raiz mesmo. Então, eu acho que no final ali a gente trabalhou bastante, aí a gente começou a trabalhar com um volume um pouco maior, série com bastante intensidade. A maior parte do treinamento era feito de medley. Mas eu vou te falar a sinceridade que séries de peito, Bia, se você me pergunta, faz tantos anos assim que eu não me recordo, a não ser que eram aqueles famosos 5 de 100 tolerância, 3 de 200, 4 de 200 que a gente fazia de tolerância, com intervalo que hoje o pessoal faz com intervalo muito grande, mas a gente fazia com intervalo mais curto, que era com 4, 5 minutos. A gente foi muito cobaia, né? E com todo respeito eu falo isso, a gente brinca hoje, fala, cara, você judiou da gente, né? Então teve muita coisa que a gente fez atrás que talvez a gente serviu até de experimento para o que essa galera faz hoje, né? Mas a Jet Center revelou muitos e muitos atletas na época, assim como a Munhoz, né? Tinha grandes clubes que temia a natação da Munhoz também, né? Carlão, compartilho de tudo isso, lembro dessas histórias todas, até porque eu vivi ali coisas muito semelhantes e parecidas na época, mas agora sim, eu quero que você fala pra gente ali, como que foi a sua ida pro Paineiras ali, né, assumindo já uma equipe de um clube tradicional, né, acredito que tenha sido o Vlad que tenha te convidado para ir para lá, entra, né, nessa parte aí de treinador, claro, ali no Paineiras, e conta pra gente ali como foi esse início. Foi o Vlad. O Vlad, ele era na minha época que eu tinha 13 anos, 14, o Vlad dava treino na ABB, né? E alguns nadadores do Vlad, né? O César Dantas Costas, Andreas Schung, e desde então a gente acabou fazendo já uma amizade, né? E o tempo passou, eu comecei a trabalhar na Jet Center,
Aí, com o tempo, comecei a faculdade, comecei a estagiar mesmo na Jet Center. E aí eu comecei a pedido do João a ter um pouco mais. Ele começou a se afastar e começou a deixar a equipe mais na minha mão. E aí foi quando apareceu a Natália Sá, a Thalita, a Tiele, que é uma menina de ouro que eu levei para o Corinthians, sei lá, uns 8 anos, 10 anos atrás. Mas a Tiele, que hoje trabalha no Corinthians, que é técnica do Petis, ela foi a minha primeira aluna. Foi a primeira, ela e a irmã dela foram as primeiras pessoas, foram as duas primeiras. Ó, você vai dar aula, tá? Entra aqui, você vai dar aula para a Tiele e para a Thalita. Foram as minhas primeiras alunas no meu início de ciclo. Então, isso é legal você saber que hoje você tem algumas pessoas, né, como a Tiele, que hoje é treinador, o Fábio Cremonês, que hoje também é um baita de um treinador de seleção brasileira, que treinou também comigo no Corinthians. Mas eu estou falando disso por conta do Vlad, e o Vlad viu que apareceu aqui, a gente fez uma parceria com o Corinthians, e aí a gente começou a disputar os campeonatos paulistas, né? E aí a Jet Center começou com a parceria a dar uns resultados legais, uma turma pequena ali com uma quantidade menor ali, que já era um padrão que a gente começou a acreditar que para um treino a gente tinha que ter um padrão de qualidade diferente, enfim. E aí o Vlad, na época, através do Silas também, que é um grande amigo que eu tenho, o Silas, que hoje é técnico do Júnior do Pinheiros, mas foi através dessas duas pessoas que eu tive a minha primeira oportunidade. Eu tinha de 21 para 22 anos, se eu não me engano. Acho que eu entrei no Paineiras com 22 anos de idade e comecei a trabalhar com mirim. E aí eu lembro que a conversa foi, a gente não tem equipe de mirim. Isso foi, aí depois o Paineiras começou a despontar com a Ana Carolina Zambuja, o Carlos Novaes já existia ali. Foi na época que o Carlos Novaes, que nadava peito, foi campeão sul-americano. Foi nessa época que eu entrei no Paineiras, com 22 anos. E aí eu lembro que o Vlad, o Silas e aí o Amém também, que aí depois virou um grande amigo também que eu tenho, que é o Amém, que hoje também trabalha no Pinheiros, que é um treinador de alto nível. Eles conversando comigo, a gente falou, o que a gente precisa aqui é formar uma equipe de mirim, e a gente precisa desse teu ânimo, dessa tua energia e desse teu... Mas tenta se equilibrar, porque a gente sabe que você já tem uma linha de ser um treinador que, mesmo novo, mas é um pouco bravo, enfim. Eu lembro que eu comecei a trabalhar no Paineiras dessa forma. Começamos com a equipe de mirim. Eu lembro que a equipe de mirim tinha 10 alunos na época, e a gente via na escolinha fazendo fila, e ninguém conseguia recrutar nada de atleta lá no Paineiras para criar a equipe de mirim, de petis. E aí foi quando a gente começou a fazer as peneiras, né? Eu lembro que a primeira vez que a gente foi lá a gente assustou eu lembro que eu assustei, principalmente, eu assustei todos os professores, porque o cara girava o braço com uma respiração látero-frontal. Eu falava que não, eu quero pro treino, pro treininho, no caso, né? Que depois a gente começou a chamar de treininho também, que era a forma com que a gente trabalhava na Jet Center. Então era a forma de eu pegar e começar a recrutar alguns atletas, e comecei a dividir os treinos em níveis, né? E o primeiro treino é aqueles que eu tinha que ensinar a fazer os caras nadar primeiro para passar para a equipe de treininho. Então, Danilão, eu sei que você hoje faz isso em todo semestre, tá? Eu imagino, eu não tô te vendo, mas eu tô vendo uns balãozinhos na tua cabeça, assim, já pensou, eu faço a mesma coisa, e tenho absoluta certeza que é a forma certa de não esperar e fazer a coisa acontecer. Eu lembro que a primeira vez eu convoquei da escolinha para o Paineiras 110 alunos. Os professores falaram, mas esse cara é louco, esse cara é maluco. E aí, desses 110, 80, eu lembro, 80 e alguma coisa vieram, e acabou, a gente montou uma equipe no primeiro ano de 40, terminamos o ano com 44 atletas. No ano seguinte, Paineiras já era campeão do circuito de mirim. Foi um trabalho ali que iniciou com... eu lembro, tem vários nomes, né? Era a galera que nasceu em 1995, 1994, 93. Eu lembro que a Bruna Primati era pré-mirim quando eu tirei ela da escolinha para levar para a equipe. Enfim, eu lembro de uma situação que eu tava em experiência
Eu tinha saído de uma academia onde que eu tinha confiança de todo mundo, e aí eu lembro como se fosse hoje. Eu conto isso pro Vlad, pro Amém, pro Silas, e foram as pessoas que me deram uma base muito legal assim para eu poder mostrar a minha identidade, mostrar porque eu lembro que na época que eu assumi o Paineiras, o treinador que tinha no Paineiras na época era um treinador mais tranquilo, o treino era 2 vezes por semana, depois a gente chegou lá 3, 4 vezes da semana para dar treino de mirim, isso daí já era uma loucura, né? E o pessoal, os pais principalmente do Paineiras começaram a sair da zona de conforto e tudo mais, e eu lembro que no início, bem no início, quando eram esses 10 atletas que tinham, o pessoal estava muito mal acostumado com o que era o trabalho, né? Estou falando há 20 anos atrás. Eu lembro que com 2 meses o pessoal me chamou lá o meu antigo supervisor, Sérgio Rezende, que é um cara fora da curva, é um cara muito bom, e chamou todo mundo na sala, lá no Paineiras, isso. Os primeiros meses eu estava em experiência. Aí falou, ó, gente, eu vou falar aqui porque a gente está tendo muita reclamação aí desse pessoal do treino, da natação e tudo mais, porque agora o pessoal tem que chegar no horário, agora criou uma linha, mas não está sendo muito radical algumas coisas e tudo mais, e porque dependendo esse nível de reclamação que a gente continua tendo, eu não sei se o Carlão vai durar tanto tempo aqui não, né? Aí eu não fiquei quieto, viu? Eu terminou a reunião, falei, Vlad, Amém, Silas, vocês me chamaram aqui, vocês me tiraram de um lugar que eu gostava, que era do lado da minha casa, eu atravesso o São Paulo, da Zona Leste, para vir até aqui no Morumbi, e aí vocês entram numa reunião, 1 mês e meio, eu ouço o chefe falar disso daí, o que eu faço agora? Aí eu lembro muito bem que, eu não me recordo se foi o Vlad ou foi o Amém, ele pegou e falou assim, você faz exatamente aquilo que você está fazendo, porque daqui a pouco esses 10 vão se acostumar com os 40, 50, que você vai ensinar a se comprometer no meio do que é realmente o competitivo, né? E aí eu olhei para eles e falei assim, eu posso acreditar em vocês? E eu lembro muito bem, descendo a escada do painel, ele falou, não, pode acreditar que nós vamos te dar suporte para isso. E aí eu lembro que foi quando eu realmente comecei a trazer a molecada, comecei a chamar a molecada. E por que eu falo isso? Porque o Paineiras, em algum momento que ele alavancou ali, ele só teve essa alavancagem por quê? Porque a gente teve uma unidade de comissão técnica, eu lembro que era, na época, eu fiquei acho que 4 anos no Paineiras, era eu, o Vlad, o Silas e o Amendoim. E confesso a você que esses, por incrível que pareça, essas 3 pessoas hoje são dos meus principais amigos que eu levo para minha vida mesmo, fora da natação, em relação a tá? Tem outros, claro, mas eu estou dizendo que a gente se deu, foi uma liga tão boa, essa comissão técnica, e principalmente porque um fazia, sabe, era como se fosse um defendendo o outro. A gente formou uma unidade muito forte. Eu lembro que nesse dia, quando que eu saí, que eu falei, eu me arrependi de ter vindo para cá. Eu lembro que eu sempre fui uma pessoa de falar muito o que eu achava. Eu falei, cara, eu tô arrependido de vir para cá. Eu ouvi tudo isso que eu tô. E aí eles falaram, não, você vai continuar do jeito que você é, e o motivo pelo qual você veio para cá é o mesmo. É criar um espírito competitivo nessa turma. E aí foi isso. Aí, nós chamamos lá tantos atletas da escolinha, e todos os anos assim fazia fila, e a galera queria entrar para a parte competitiva, que não existia, né? E por isso que eu falo bastante hoje, que eu como treinador, eu sou muito grato às pessoas e sou muito grato também, eu falo do João, mas sou muito grato ao Vlad, que hoje trabalha no Paineiras, porque eu era técnico, 22 anos, 23 anos, eu era técnico de mirim. E aí depois eu virei técnico de petis. E aí eu me lembro, na ocasião, que o Silas e o Amendoim saíram e foram pro Minas Tênis Clube.
E aí a gente trouxe o Guilherme Jorge, se eu não me engano, para ser o técnico de Mirim, que hoje também faz parte da nossa equipe do SESI. E aí, pô, eu tinha certeza absoluta que eu ia ser o treinador de infantil, porque o Petis estava crescendo bastante, o Petis já estava criando um formato legal. E aí eu lembro que o Vlad, o Vlad, o Serginho, trouxeram outro treinador para ser o treinador de infantil, né? Pô, naquele momento eu falei, caramba, tô fazendo tudo errado. Tenho já 3 anos de casa, tô fazendo um trabalho, ganhamos o circuito de Mirim e tudo, mas eu tinha 24 anos na época. E aí eu lembro que entrou o Mexerica como treinador de infantil, um baita treinador, mas nesse momento eu confesso a vocês que naquele momento eu falei, caramba, eu acho que eu tô fazendo alguma coisa de errado, né? E hoje, passado tantos anos, eu agradeço por tudo isso que aconteceu na minha vida, pelo Vlad ter tido cuidado comigo, de não ter me colocado ainda na equipe infantil, na equipe juvenil, na ocasião, porque eu tive um tempo a mais, eu trabalhei mais, se eu não me engano, 1 ou 2 anos como Petis. Nós criamos um conceito de natação de base dentro do Paineiras, que era o braço reto, a pegada dupla, e a galera nadar com uma técnica de nado que era dos nadadores que a gente tinha ali no Paineiras. Você via que todo mundo, a gente tinha um padrão muito, muito legal. E por incrível que pareça, e aí junta o lado cristão, religioso no meio de tudo isso, Deus me colocou numa competição no final do ano, onde o Paineiras nunca tinha sido longe de ter o resultado do Paineiras no Petis na época, se vocês pegarem lá atrás, era muito fraco, e a gente teve um baita de um resultado legal. Isso, eu vou falar em 2003, 2004, por aí. Acreditem vocês, mas onde eu fui parar para fazer a melhor competição da minha vida, até a ocasião, foi no Campeonato Paulista de Petis, no Parque São Jorge, dentro ali na piscina do Corinthians, e foi ali que eu recebi o convite para trabalhar com a equipe juvenil do Corinthians. Então, Deus, eu tenho absoluta certeza que ele sempre tem um propósito na nossa vida, e ele usa pessoas, né? Eu acredito muito nisso, levo isso na minha vida sempre. Talvez eu não já tive sim, em alguns momentos, mas a oportunidade de falar publicamente o quanto eu agradeço ao Vlad, que hoje é o treinador do Paineiras, por tudo aquilo que ele na época fez para mim, de falar assim, não, você vai ficar como técnico de Petis. E eu, poxa, mas por que não o infantil? Porque você ainda não está preparado. E aí o preparado é o quê? Tecnicamente, o que era? Eu não entendi o que era isso, eu era muito jovem, né? Mas eu entendi logo depois qual foi o motivo, né? Ele queria tá me preparando ali naquele momento como um profissional melhor. É uma pessoa que eu tenho muito, muito estima, e devo muito a minha carreira a esse profissional também, que é o Vlad. Então, essa entrada no Corinthians aí que você já meio que começou a falar, quem que foi que fez esse convite para você tá indo pro Corinthians? E aí desenrola a sua história do Corinthians, que ela é grande, linda, e é história pra caramba. É história. E talvez vocês tenham que perguntar mais, porque se eu for falar de trajetória no Corinthians aqui, primeiro que eu vou me emocionar demais. Nessa trajetória que eu tive no Paineiras, eu fui parar no Campeonato Paulista, dentro do Corinthians, e ali, com aquele jeito que eu tenho muito, eu vejo que você trabalha muito nessa linha, Danilo, de estar junto com os atletas, de ter intensidade, de ser muito intenso com os atletas e estar abraçando o teu grupo. E eu lembro que nesse momento estava um diretor do Corinthians que até hoje também, você vê que eu acho que a palavra que eu mais falei aqui nesse bate-papo foi de gratidão, né? Que Dona Aparecida Gomes Filippini, Dona Cida Filippini. Cida Filippini foi a pessoa que chegou e falou para mim assim, eu estava dando o treino, eu lembro que a Ana, que era uma mulher que é secretária do Corinthians até hoje, ela pegou, ela falou assim, eu preciso falar com aquele, isso aí ela me falando depois. Aí ela pegou o cartão dela, deu para a secretária dela, falou,
se você tiver interesse, dessa forma. A nossa diretora gostaria muito de conversar com você, para te fazer uma proposta para você vir trabalhar no Corinthians. E trabalhar no Corinthians sempre foi um sonho para mim, sabe? Eu sempre tive um sonho de trabalhar no Corinthians, e eu via que aquele momento, eu falei, caramba, tudo que está acontecendo na minha vida aqui, olha que coisa, eu moro aqui do lado, eu fui lá para o Paineiras, viajo São Paulo todos os dias, e aí vem o lance daquela coisa que eu falei, cara, eu estou fazendo o esporte aqui, a natação do Paineiras evoluir também, e por incrível que pareça, eu tinha até por trabalhar no Morumbi ali, perto de algumas academias, como a Reebok, fiz muito relacionamento legal com alguns sócios ali, que no final da minha vida profissional no Paineiras, eu acabei criando um laço de identidade muito forte, muito grande. E para quem não sabe, o Paineiras, na minha opinião, é um dos melhores clubes do Brasil para se trabalhar, um clube muito, 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 muito estruturado, pessoas sérias, pessoas que têm competência no que fazem e que hoje, talvez, depois de muitos anos, talvez esteja mudando os hábitos de só manter os nadadores até a base e não perderem para os clubes vizinhos, enfim. Mas eu criei um relacionamento legal, fiz um grupo de personal e para mim era complicado também, porque eu tinha 25 anos na época, 25 anos, eu recebi a proposta para ir para o Corinthians, estava sondado para ir para o Corinthians, e aí eu avisei o pessoal no Paineiras que eu estava tendo essa sondagem, eles pediram para que eu conversasse, enfim. Então foi uma decisão difícil para mim, primeiro, porque eu estava iniciando a carreira e profissionalmente, para mim, naquele momento, o Bia e Danilo, eu achava que no Paineiras eu tinha pouquíssimo tempo de trabalho, eu tinha um pouquinho mais de legado para deixar ali no Paineiras, e paralelo a isso, na época eu conseguia praticamente dobrar o meu salário como personal, né? que eu trabalhava com alguns pais de nadadores, enfim, em algumas academias da região. Foi uma escolha muito difícil para mim, acredito em vocês. Eu pensei na época muito em ficar no Paineiras, cheguei a pedir para algumas coisas até para que eu ficasse por conta e é onde eu coloco mais uma vez, né, Deus no meio de tudo isso, esse lado de ter certeza absoluta que Deus tem um propósito nas nossas vidas, e ali naquele momento ele teve na minha vida. E eu lembro que eu vim para cá e eu sabia que eu ia perder todos os meus alunos, né, na época. Acabei aceitando, fizeram a proposta para mim, a dona Cida fez a proposta para mim, e eu vim para o Corinthians trabalhar com a equipe juvenil, tá? Mas um ano anterior, a equipe, se eu não me engano, ela ficou em 23ª colocada do Campeonato Brasileiro. Eu peguei uma equipe na época que já treinava na equipe de ponta, né? A grande parte dos atletas que eram finais de brasileiro, final de brasileiro e medalhista de brasileiro, já fazia parte de uma equipe principal. E aí eu lembro que tinha saído o Bezerra na época, e eu lembro que a minha entrada foi uma das coisas que eu coloquei na mesa, assim, tá bom, eu vou vir para o juvenil, mas eu vou dar treino para todos os atletas que são juvenis, né? Senão não tem um sentido eu estar aqui para fomentar essa natação juvenil, e enfim. E acabei vindo e tive muita, mas você imagina muita dificuldade no início no Corinthians, porque mais uma vez eu falava, caramba, o que eu estou fazendo aqui, cara? Estou fazendo aqui, eu saí de um clube igual o Paineiras, que eu estava fazendo a coisa acontecer, que eu tinha os caras que trabalhavam comigo ali, que era um clube estruturado pra caramba, e aí eu entrei no Corinthians, que na realidade não tinha, na época, a não ser uma diretora que tinha uma pegada, desculpa o grosso modo, forte ali, todo mundo respeitava demais a torcida, só que ela não tinha ninguém ali que era um head coach, um supervisor, enfim. E nós ficamos muito tempo ali sem esse cargo, então acabou ficando... Eu lembro que quando eu entrei no Corinthians, a minha primeira equipe
de juvenil, eu tive muita dificuldade. Por quê? Porque eu dava o treino do juvenil, o pessoal queria fazer o treino que eles faziam já no principal. Eu falei, não, vamos fazer. A gente acabou tirando alguns costumes ali no início, ali, que os atletas tinham, e que demorou um pouquinho para eu tirar os costumes de atleta juvenil, já fazendo parte não que seja errado, tá? Não estou falando que... Mas os costumes do quê? De que cada... Independente de treinador e treinamento, se está na equipe principal ou não, mas que cada categoria tem que ter o teu objetivo, né? Então, e na época a gente tinha ali nadadores que eram final de brasileiro, já fazendo parte de uma equipe. Eu lembro que na época eles eu vi atleta juvenil que já pensava que estava disputando Olimpíada. E para tirar esses vícios, né, dos atletas nesse primeiro ano foi muito difícil. Eu entrei no Corinthians, peguei uma turma que tinha os seus costumes, mas que aí eu comecei a receber alguns atletas que na minha vida também foram anjos, né, que ficaram comigo no Corinthians até o final de carreira. Por exemplo, logo na primeira semana que eu entrei no Corinthians, eu recebi uma menina chamada Talandra Borges, né, que na época, quem lembra da Talandra na Quest, né, lá de Barra Bonita, ela era a principal nadadora de costas do Paulista, do Brasil. E aí daqui a pouco o treinador dela ficou sabendo que eu estava indo para o Corinthians, me entrou em contato, aí já veio o Renan Borgiani, aí daqui a pouco, enfim, no meio da temporada, eu já consegui trazer também o Fábio Santi, né, que veio de São José do Rio Preto, e a gente começou a criar um padrão, e eu comecei a criar um grupo de juvenil na época que tinha um pouco mais da minha identidade, mas ainda não, né, a identidade que eu queria dentro do Corinthians. E aí começamos, eu acho que nesse primeiro ano, 2006, eu lembro que a gente tinha quase 50 nadadores, e a gente ficava em quarto, quinto no Campeonato Paulista, né? Nesse primeiro ano foi quando, acredito eu, que começou, aí veio o Caio, veio a parceria lá com o pessoal de Santos, que era o Caco, o Marcelo. Sou certo, Bia? Foi isso mesmo. Então a gente fez, eu lembro que tinha um garoto no começo da minha vida no Corinthians lá, que era Lucas Simoni. Sim, né? grande amigo Lucas do Simoni, meu irmão. Lembro dele. Ele carregava o time nas costas, e mesmo assim a gente era quarto, quinto. E a gente tinha os nadadores que era assim, que mais pontuava, que era de fora do clube, né? Então, e aí eu olhava e falava, caramba, a gente tem que começar a montar um padrão. E fomos ali. Aí as coisas começaram a acontecer, a Talandra, e veio o Fabinho. Eu lembro que esse primeiro ano acabou e a gente ficou em 10º no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano. 10º. E já no outro ano, a gente foi vice-campeão brasileiro no meio do ano. No final do ano, a gente também foi vice-campeão brasileiro. E de lá para cá, até a minha saída do clube, eu acho que o Corinthians ele nunca desceu de um pódio de um campeonato brasileiro juvenil, né? Até o momento que eu saí do Corinthians, pelo menos que eu me lembre, pelas minhas anotações, foi onde tudo realmente começou, que foi no juvenil. E aí, acho que 2007, a dona Cida ainda fez uma reunião, e eu lembro que na ocasião ela falou que agora esses atletas, né, que era a Talandra, Fabinho, o Renan Borgiani, que acabou parando de nadar, depois entrou o Renato Baruffi, Júnior 2, mas aí treinava com outro treinador, ainda não treinava comigo. Aí ela falou assim, agora você vai começar a pegar essa turma de juvenil e você já vai começar a moldar uma equipe para você também fazer parte de uma equipe principal, junto com a equipe Júnior 1. Então, Ana Santos, Arthur Ramalho, que faziam parte, aí começou a subir essa turma, né? Então, a Ana Santos, que era infantil, que na época e terminou como uma baita nadadora, foi um pan-americano, e aí essa galera começou a subir. No segundo ano já juntou
alguns atletas que estavam vindo de fora, com alguns atletas que vinham da base, e eu não vou falar de tantos nomes, até para não me esquecer, enfim, mas eu me lembro que a gente conseguiu montar uma equipe em 2007, que a gente já foi, então foi rápida, depois de 2 anos, no juvenil de 23º, nós fomos vice-campeão brasileiro juvenil, e aí depois, em 2009, nós fomos pela primeira vez campeão brasileiro juvenil de meio de ano, final de ano, e aí vai. Eu lembro que foi uma treinadora, foi dispensada do Corinthians, que era a Fátima, e aí eu fui chamado pela dona Cida e falou, você vai ter que segurar esse infantil aí, você segura? E lá no Corinthians não tinha isso não, cara, ela assim, sim senhora, era uma mulher, mas que a gente respeitava muito, e a gente sabia como que tinha que ser a cartilha. Então, você segura o BO aí? Então, chegou um momento que eu vim para o Corinthians para ser técnico juvenil, e do nada caiu no colo para mim também infantil. Então, teve uma época que eu dei treino para infantil, para juvenil e para júnior, né? Como auxiliar na época, que estava se formando o Paulo Augusto, que hoje é o supervisor do head coach do Corinthians, e junto com ele ali eu pegava o infantil e o juvenil, e às vezes eu ia para a competição juvenil, ele ia para a competição infantil, ou vice-versa. E de 2008 para 2009 entrou lá saiu a dona Cida, entrou depois um outro diretor, ficou pouco tempo, que foi na época que saiu, deram impeachment do Alive, e aí entrou o Fernando, né, que eu acho que foi em 2008, que foi quando o Corinthians, eu acho que rebaixou para a segunda divisão, e foi onde o Corinthians ali começou a tentar organizar um pouco mais os seus setores de esportes amadores, né? E aí eles estavam pensando num nome para o pessoal, pensando num nome de fora, enfim. E aí o pessoal começou a até fazer entrevista com alguns treinadores que já tinham mais bagagem, né, na época. E aí o Fernando, esse diretor, falou, não, eu vou fazer uma dinâmica e eu quero ouvir esses treinadores aqui, porque eu já imagino quem seja provavelmente o novo supervisor, que na época o head coach veio depois, né? Tanto que era supervisor ou gerente de esportes, né? que era o meu cargo lá no Corinthians. E aí a gente fez uma dinâmica, ele falou, não, eu não quero trazer ninguém de fora, eu acho que esse cara aí que é técnico do juvenil, ele tem uma identidade muito forte com o clube, né? E aí é claro que pegou algumas coisas, né? Até do próprio corintianismo, saber que eu sou era uma base do Corinthians desde 8 anos, indo para o Corinthians, voltando todo dia, e ter tido isso lá atrás, uma raiz muito forte com o próprio presidente do Corinthians, que é o Vicente Mateus, que por incrível que pareça, quando eu entrei no Corinthians, alguns o Carlão do Corinthians, Vicente Mateus, não, eu não podia falar o meu sobrenome na época, porque o Vicente Mateus era oposição da situação, né? Era como se fosse uma oposição. O Mateus não era muito o benquisto que era do Alibe na época, né? Então, pessoal, quanto menos você falar aqui que você tem Mateus no nome, é melhor. Só para vocês terem uma ideia, né? Então, eu tinha que pisar em algumas horas, eu tinha que pisar em ovos no Corinthians para não falar da minha história lá dentro, quando moleque, enfim. E aí o Fernando juntou e falou, queria fazer uma proposta para você ser o novo supervisor. Eu, com certeza absoluta, de técnico juvenil e júnior, né, que eu tinha uma turma júnior 1 muito novo, eu falei, para mim é uma baita oportunidade, mas eu preciso de apoio, eu preciso de segurança para trabalhar, enfim. Eu assumi o cargo de head coach do Corinthians. Muito legal o relato, quando eu era petis, né? Nossa, eu via o petis infantil, lembro da equipe da Valesca, Eric Marcondes, Bruno Sarquemi.
Então eu lembro muito assim do. Exato. Eu lembro muito do Corinthians na base como uma força, né? Então, assim, eu nadava em um clube pequeno, então eu chegava, eu olhava o Corinthians até mais que o Pinheiros, assim, que eu tinha medo dos caras. Cantava grito de guerra, eu falava, meu Deus, não tem como ganhar dessas meninas. Mas eu acho que uma história muito legal sua foi você levando o Corinthians para aquele título do Maria Lenk de 2014, né? Porque tinha essa coisa de na base ser muito forte, mas no absoluto tinha resultados bons, mas não tinha um título, né, ali há muito tempo. Então eu queria que você contasse um pouco pra gente. Eu acho que foi uma marca sua, né, que ficou ali, obviamente com os outros profissionais também, mas um momento muito marcante da história do Corinthians que foi conduzido por você, né? Sim, é verdade. A gente tinha o início ali para fazer um trabalho na categoria principal, né, o absoluto, o júnior e sênior, principalmente o sênior. O problema é que além da gente ter, no caso eu, junto com os profissionais que começaram comigo ali, fazer um trabalho para alavancar a categoria júnior e sênior, a gente tinha que deixar de lado, alguns vícios, né? E o problema era a gente também, para os atletas, para a gente conseguir recrutar alguns atletas, nesse começo de ciclo, era muito difícil a gente conseguir recrutar atleta campeão, atleta bom, dificilmente. Os atletas que tinham potencial iam tudo para o Pinheiros, isso é um fato. E a gente perdia de 10 atletas, um número supérfluo, de 10 atletas que muito antigamente a gente tinha, 8 iam para o Pinheiros, Minas, Unisanta, uma época muito forte também. E a gente começou a criar, através desse padrão, uma credibilidade, alguns valores de moral e ética um pouco melhor do que antigamente. Um padrão de, principalmente, um trabalho voltado a meio fundo e fundo. E isso no início, depois acabou vindo o Léo Tomazello trabalhar com a gente e criou também um perfil de atleta de velocidade. O Danilo, que veio da Unimonte, que é um puta de um amigo e parceiro que hoje trabalha ainda no Corinthians e que também foi uma pessoa que eu trouxe junto para trabalhar no Corinthians mesmo, na época ele era um polo, e que começou ali com uma equipe de peito, e hoje, por incrível que pareça, o Danilo, eu lembro que antes mesmo de eu assumir uma equipe, ele já era um dos auxiliares da equipe principal, e a primeira mudança que eu fiz foi ter colocado ele na equipe Petis, não sei a ordem, na equipe Petis, e ao mesmo tempo ele assumiu o grupo de peito do Corinthians no principal, né? Então isso daí, e ver que o Danilo hoje é um treinador de alto nível de peito no Brasil, cara, é muito legal isso. Então a gente começou a criar um modelo no Corinthians de meio fundo que é um pouquinho de desencontro. Aqui o próprio Pinheiros, que tem uma potência de velocidade e tudo mais, eu falei, tem que fazer alguma coisa que seja diferente. Eu não posso criar um modelo igual o do Pinheiros, porque se eu criar alguma coisa parecida ou igual ao do Pinheiros, eu vou perder, porque eu não tenho estrutura do Pinheiros. No final, isso em 2015, 2016, quando a gente já estava chegando nas Olimpíadas ali, a gente já tinha médico, físio, mas nós estamos falando de uma época que a gente tinha treinador, não tinha nem auxiliar. Eu estou falando que a gente era eu dando treino com auxiliar para 40. Né? Então, hoje o modelo é diferente. Né? Então, a gente, resumindo, conseguiu criar, eu consegui criar, e aí é claro que muito disso, né, e grande parte disso, é claro que eu fui, talvez, eu bati de frente, eu fui linha de frente, mas teve muita gente junto, né? Que na época começou e hoje estão, Danilo, que hoje está no Corinthians, o Paulo Augusto, o Caio veio depois, acredito que em 2008, 2009, o Henrique como preparador físico, e depois eu coloquei como técnico de petis, um outro treinador que era o Cezinha, acabou saindo, e nessa dele sair, eu trouxe um dos caras também, muito bom, que trabalhou talvez um braço direito que eu tive e que me auxiliou muito lá no Corinthians e teve uma
uma equipe com uma alavancagem muito forte de velocidade, que é o Leonardo Tomazello, que hoje é o head coach do Paralímpico. Esse cara foi um cara muito importante na minha vida profissional ali nessa transição, junto com quem já estava comigo desde o começo ali, né? Que realmente acreditou e falou, vamos junto. Então foram os caras que foi Danilo, Paulo Augusto, Pira, e a gente acabou montando um perfil. 2009 nós fomos campeão no juvenil, e a gente conseguiu fazer com que o modelo, a gente começou embaixo mesmo, né? Em algumas visitas que eu fazia para lá, ia para os Estados Unidos, lá conversava com o coach Alex, e eu falava, cara, vou ter que começar de baixo, vou ter que começar lá de baixo, porque se eu começar de cima não vai rolar. E aí o juvenil começou a despontar, começou a dar alguns resultados bons, e eu lembro que eu tinha equipe juvenil que bateu o recorde sul-americano, 4x100 medley, no Baby Barione absoluto. Era uma equipe bem forte, que a gente montou e que começou a virar júnior. E seleção brasileira, a gente começou a fazer, né, com alguns atletas de casa, Luísa Barba, Ana Santos, Arthur Ramalho, essa garotada, essa molecada tinha uma identidade muito forte, né, com o clube. O Arthur Ramalho, no entanto que o Arthur Ramalho, eu lembro, esse menino marcou muito ali a minha alavancagem no Corinthians, porque era um moleque de muita identidade, né? Era um grupo que vestia a camisa e criava uma identidade com o clube muito forte. E em 2010 a gente já começou a ficar com um grupo forte de júnior, e aí eu acredito que 2011, talvez a gente começou a ganhar o júnior. 2011 ou 2012, que aí eu acho que a gente começou uma sequência que a gente não perdia mais, né? Mas foi por conta dessa turminha de infantil, juvenil, que veio lá de trás comigo ali, quando era técnico do infantil, do juvenil, que acabou virando equipe de ponta. Aí sim viraram equipe de ponta de júnior e sênior. E aí a gente conseguiu ter um pouquinho mais de credibilidade perante a natação brasileira, mas a gente começou a ser muito procurado. A gente via que os atletas juvenis, né, juvenis 2, júnior 1, o pessoal já não queria só ir para o Pinheiros, ou só ir para o Unisanto, ou só para o Minas. O pessoal também queria vir para o Corinthians. Criamos uma equipe júnior muito forte, né, muito forte, e, no entanto, que o Brandon, na época, foi 2016, tudo bem que o Brandon foi uma carta diferente do baralho, né? Ele é muito potencial e tudo mais, mas ele chegou aí para a Olimpíada como júnior. A Natália Lucas veio treinar comigo, Juvenil 2, né? E eu lembro que isso foi em 2011, Pedro Vieira, que aí começaram a pegar a equipe Mundial Júnior, e a gente começou a ficar muito forte. 2011, 2015, o Corinthians foi a base da natação júnior no Mundial Júnior, Olimpíada Escolar, foi muito legal. Mas aí a gente começou a receber atletas como o Fernando Ernesto, né? A gente já tinha os potenciais que nem o Renato Baruffi, a Talandra, que recebiam propostas e não ia para os outros clubes, né? A gente passou aí o Fábio Cremonês também, que fez parte dessa, entre muitos outros, né? Mas a galera que acreditou e confiou de ficar ali no Corinthians. Então, o meu primeiro Pan-Americano, em 2011, a gente já tinha atleta em Pan-Americano. Foi a minha primeira seleção brasileira absoluta, que foi através do Thiago Pereira, que já tinha feito parte da equipe nesse ciclo, que também ajudou bastante, né? É tanta história que talvez algumas coisas possam passar não menos importantes, mas a época que a gente tentou trazer o Cielo em 2009, o Thiago Pereira vindo em 2009, 2010, enfim. Só que em 2012 a gente fechou um ciclo com o Thiago Pereira sendo medalhista olímpico. O Thiago não treinava no Corinthians, mas trouxe bastante legado para a molecada que queria estar na equipe do Thiago Pereira. Ele ajudou bastante nesse sentido. O Apoliano Kimoto, nesse momento também, acho que até 2008, também entre 2008 e 2000, ela vem em 2008, 2009. Então, essa diretoria que tinha no Corinthians, né, que foi o Fernando e depois o Oldano, criou um modelo mais profissional no Corinthians de segurança que fez a gente alavancar. Só que em 2012 a gente teve que criar um perfil diferente. A gente precisa ter os atletas treinando no Corinthians.
Tem que ter os caras treinando aqui. Parceria na base, quer ter, ok. Mas no júnior e sênior, a gente precisa dos caras treinando aqui. Se a gente tem Pedro França, que foi vice-campeão mundial júnior, a Natália Lucas, pô, que dispensa comentário, a gente tem o Brando subindo. O nosso time vai ser um time que vai querer treinar aqui no clube. Eu lembro que o Fernando Ernesto foi um cara que alavancou muito na natação em relação a profissional, né? Era um garoto que chamava muito a molecada, o Simon. E aí foi quando veio o Leonardo de Deus, né? Fazer parte da equipe do clube, 2014, Felipe França. Mas foi quando, em 2014, a gente conseguiu chegar no Maria Lenk, ser campeão do Maria Lenk com uma equipe jovem, né? Com uma equipe jovem e com atletas que treinavam na casa. Se você pegar a equipe do Corinthians de 2014, eram atletas, e pode fazer esse estudo, eram atletas que treinavam na casa, né? E nesse meio tempo já tinha aí o Vlad na equipe, já tinha o Serjão, eu já pulei muitas folhas aí, né? Então já estou falando de um modelo que a gente criou ali de alto nível. A gente conseguiu ter a credibilidade até para tirar o Vlad do Paineiras durante 13 anos, 14 anos de trabalho. Conseguimos trazer o Serjão, que trabalhava no Pinheiros, que a gente acabou criando um modelo e a gente conseguiu. E aí, isso é uma coisa interessante, que a gente trouxe um ano anterior, Janete Ottsen e a Lotte Friis, e em 2014 a gente conseguiu trazer a maior nadadora do mundo naquela época, em 2014, foi a Katinka Rossu, né? E a gente, claro, que trouxe ela com uma estratégia do quê? De ter uma menina e fomentar e fazer a galera olhar e falar, pô, tá nadando pelo Corinthians, fomentar outras situações que não seja somente pontuação, mas a gente foi sim, pensando que a gente poderia ganhar e ser campeão através da pontuação também dos atletas estrangeiros, sim. E aí, no final das contas, o Corinthians foi campeão em 2014 do Maria Lenk, com ou sem as estrangeiras. Tá? Isso é um dado, talvez, que muitos da natação não sabem, mas eu falar para vocês com toda certeza. Então, o Corinthians não foi campeão em 2014 por conta que tinha atletas estrangeiros, enfim. Não, o Corinthians tirasse todos os atletas estrangeiros e tivesse nadado com a equipe que treinava lá no Parque São Jorge, teria sido campeão do Maria Lenk. Isso, para a gente, foi um resultado fora da curva, né? Talvez tenha sido, a nível de Corinthians, aí, o maior resultado da história, acredito eu. E todo esse tempo, no Júnior, né? Eu acho que o Corinthians aí acabou sendo 6 ou 7 vezes campeão consecutivo e tá aí. A minha impressão, olhando sempre de fora ali, né, tendo sempre um carinho muito grande pelo Corinthians, onde eu nadei, sou corintiano também, né? A gente sempre teve muitos amigos ali, relacionamento muito bom, né? Eu sempre olhei a comissão técnica do Corinthians, né, ali, desde que você assumiu ali a supervisão, o head coach e tudo mais, você sempre montou grupos de comissão técnicas que sempre se mostraram, pelo menos na minha impressão, como comissões técnicas muito unidas, muito sintonizadas, onde vocês têm uma amizade, um vínculo pessoal também muito grande, além de profissional. Eu queria que você falasse para a gente, tecnicamente ali, você como supervisor, como que você escolhia e olhava para aquelas pessoas para trazer elas para trabalhar junto com você, desde o estagiário para o Serjão, Vlad, que vieram já renomados de fora? A primeira situação que eu sempre busquei foi a confiança. A confiança. Então, ali não tinha jeito. Ali eu era o gestor e ali o poder de decisão era meu. Então eu tinha que arrumar pessoas que realmente andassem junto comigo. E eu sempre deixei muito, a gente sempre conversou muito transparente isso, né? O técnico, ele é muito, eu acho que a gente tem que ter sim uma certa vaidade. O treinador que chegar aqui e falar, não, eu não quero chegar numa Olimpíada, eu não tenho essa vaidade, não sei o quê. Esse cara complica. O cara tem que ter um brilho, uma vontade de querer chegar. Nem que o cara pegue e fale, eu quero ser técnico de determinada categoria, mas eu quero chegar e fazer um legado. Eu quero ter
os atletas mais educados, ou quero ter os atletas que têm uma disciplina boa, quero ser campeão, mas tem que ter alguma coisa de vaidade. O treinador tem muito disso. E não é o ser humano, estou falando o ser humano tem, mas eu estou falando técnico. Nós somos competitivos, né? Então tem muita gente que, não, nós vamos montar uma natação diferente. A natação é competição, nós trabalhamos num esporte de competição. Esportes de lazer e qualidade de vida, eu sempre falava, você tem a opção de nadar no Corinthians, mas na escolinha. Na escolinha do Corinthians tem qualidade de vida, tem tudo que você busca que não seja performance. Então a performance, ela requer o quê? Ela requer sacrifício, e eu estou falando sacrifício de todos os lados, né? Tanto da parte dos atletas como da parte dos profissionais. Então você gerir tudo isso, você tem que colocar os caras certos. Então o primeiro passo é falar, cara, eu tenho que ter junto comigo as pessoas que acreditam no meu ponto de vista, na minha linha, que andem comigo. Se você pegar hoje, eu vou falar em nome de duas pessoas. Tem duas pessoas que hoje talvez sejam os treinadores principais no Corinthians, que é o Paulo Augusto e o Danilo. Foram as pessoas que começaram comigo lá de baixo. Foram as pessoas que começaram comigo lá de baixo. Lógico que, entre outras, mas eu estou falando que hoje chegaram no nível absoluto, né, que subiram ali, o Danilo do Petis, passou pelo infantil, e hoje é técnico júnior e sênior, o Paulo Augusto, que foi técnico de infantil junto comigo, juvenil, e hoje é treinador júnior e sênior, mas eu tinha que colocar nesses caras o seguinte, cara, primeira coisa, não adianta você ser bom, não é ser bom, você tem que ser confiável. Se eu não confiar em você, a gente não vai conseguir trabalhar junto. Então, o primeiro ponto para eu ter a galera entender que quem entrava no Corinthians, o nosso carrossel, ele era um carrossel mais lento ali em 2007, 2008, porque só tinha Carlos, o Danilo, o Paulo Augusto ali no juvenil, o Lira fazendo um trabalho ali na base ali que era baita respeitado, né, no Mirim. A gente começou a andar, eu falava que a gente era um carrossel e que o nosso carrossel, cada ano que passava, ele estava um pouco mais rápido. E as pessoas que entravam dentro do sistema, eles tinham que respeitar o sistema. Né? O sistema do quê? De falar, aqui a gente vai entrar e a gente vai ter que respeitar. Mas eu acho, por exemplo, que o Pinheiros tem um esquema diferente, o trabalho de velocidade. Então, beleza. Então, você vai sair do carrossel e você vai buscar o Pinheiros. Aqui é o Corinthians. Aqui a gente tem um padrão, e é esse padrão que a gente quer. Então, por exemplo, a Tiele, que eu falei, ela foi primeiro para a escolinha, depois primeiro ela passou pela escolinha, fez estágio na escolinha, e hoje é treinadora. O Curi sempre passou estagiários bons, infelizmente alguns não foram contratados. O Caio foi um dos que foi contratado, mas o Paulo Augusto, ele era estagiário, começou como auxiliar, e hoje ele é o head coach. Acho que o principal pelo qual a gente chegou nos resultados que a gente chegou foi pela unidade, sim, e principalmente por conta das coisas serem transparentes. Com tudo isso, com todo esse histórico que a natação, que eu tenho com a natação, hoje eu posso dizer que eu não acredito em certo e errado. Né? Eu acho que cada um tem um jeito de trabalhar, entendeu? Então, eu acreditava que aquele jeito de trabalhar do Corinthians era o certo. E as pessoas que trabalhavam ali com a gente, eles acreditaram nesse processo e eram confiáveis. Né? E aí a gente conseguiu trazer, por exemplo, o Vlad, uma carreira, um histórico grande. Aí trouxemos o Serjão depois, mas no mesmo esquema. Aqui é o Corinthians. Aqui você vai montar o seu esquema de treino, legal, mas a gente precisa confiar que ninguém aqui vai querer puxar o tapete do outro. Essa é a grande verdade. E na realidade, assim, 2015, quando a gente levou 7 nadadores do Corinthians para um Pan-Americano, e a gente foi talvez o maior número de medalhas de ouro dentro dos atletas que treinavam dentro no país, enfim. E aquilo ali era um resultado que eu estava fazendo, linha de frente, que o Serjão tinha os atletas envolvidos, mas você sentia que os outros treinadores
eles participavam disso. A gente sentia ali, eu sempre senti que as pessoas, independente de ser de cima para baixo, de baixo para cima, as pessoas aplaudiam a vitória, sabe? Então, quando o pessoal realmente fazia o resultado, eu sentia que nos treinadores era uma satisfação você saber que um treinador da casa, dentro de um clube de futebol, né, que a gente talvez não vai ter nem tempo de falar disso, não é que a gente colocou 5 atletas na Olimpíada, a gente colocou 2 treinadores numa Olimpíada. E para um clube de futebol, que isso é quase impossível, você colocar 5 atletas, e desses 5 atletas, todos eles treinando no Corinthians, e 2 treinadores. Isso aí foi, tirando o lance do resultado Corinthians, né? Eu acho que chegar nas Olimpíadas com esses atletas e ter 2 treinadores, com esses caras confiando de treinar ali na piscina do Parque São Jorge, isso foi o ápice, né? Foi o fato mais inédito que aconteceu para mim ali dentro do Corinthians, né? E se você pudesse contar um pouco pra gente sobre isso, né? Que um sonho realizado de ser um treinador olímpico, né? Você sabe que um dos treinadores que eu também tenho muito respeito hoje é o Albertinho, que é um cara que hoje é do Pinheiros e que em alguns momentos me deu a oportunidade de estar trabalhando junto com ele no Pinheiros, né? Uma coisa que eu estou conversando com vocês aqui agora. Em determinado momento da minha carreira, eu tinha como participar de um ciclo olímpico em um clube como Pinheiros, né? Então, você falava do Pinheiro, eu enchia os olhos, o brilho no olhar, porque você sabe, caramba, se eu for ser um treinador aqui, eu ter uma equipe júnior e sênior aqui no Pinheiros, eu conseguir fazer o trabalho que eu sempre fiz no Corinthians, de meio fundo e fundo, eu vou conseguir chegar lá e talvez eu esteja na Olimpíada em 2012, né? E foi exatamente ali que eu tive a oportunidade de sair do Corinthians algumas vezes, e talvez naquele momento eu tenha acreditado num projeto de 2012 para frente que não existia ainda, de acreditar no que aquele diretor estava me falando, e ele falou assim, não sei se nós vamos conseguir, mas o nosso projeto é de 2012 até 2016 a gente ter atleta olímpico, e o nosso objetivo é ter você também, ter um treinador também nas Olimpíadas. Enfim. E ali foi onde começou, falei, então eu sabia que estava muito longe ainda, mesmo sabendo que tinha Fernando Ernesto, Thiago Simon, essa molecada vindo. Quem acreditava que o Brandon em 2016 e a Natália Lucas em 2016 ia chegar numa Olimpíadas? Eles eram juvenis, né? Nessa época, em 2011, 2012, enfim. E aí a gente começamos um projeto ali de Olimpíada, né? Ou seja, a gente já tinha chegado, o nosso projeto de base de chegar ao alto nível, a gente já tinha chegado. Agora era o projeto de chegar na Olimpíada. Passado esses 4 anos, através da diretoria, porque não adianta, sem a diretoria, sem o apoio que você tem dentro de uma equipe, não adianta você ser o melhor, não adianta você pegar e falar, eu sou um treinador, eu tenho bagagem, eu tenho isso, tenho aquilo. Se você não é ajudado pelas pessoas, não adianta. Eu sempre falei isso, e algumas pessoas até internamente sempre falam, será? Não, eu tenho certeza absoluta. O meu trabalho no Corinthians, sem as pessoas que me ajudaram a alavancar o meu trabalho e fazer com que eu chegasse na Olimpíada, eu acho que isso é impossível. Então já começa daí, você pegar e ter um gestor acima de você que acredita que a gente precisa ter sim os caras treinando lá, ter uma fonte, né? Uma fonte, porque você gasta muito dinheiro com esses atletas, não só de salário, mas de ações e, enfim, eu acho que esse foi o primeiro ponto de alavancagem, foi eu ter tido uma diretoria que acreditou no projeto e que principalmente me deu carta branca naquele momento para, de repente, fazer aquilo que eu achava que era certo, né? É claro que eles já tinham um ciclo de trabalho comigo, já sabia que eu fazia uma cobrança muito forte comigo mesmo. Eles não precisavam me cobrar, né? Eu nunca fui cobrado pela diretoria do Corinthians para me dar resultado. Eu me cobrava, né? E os treinadores viam isso no meu olhar e eles se cobravam. Porque uma coisa é você falar que você tem atleta, igual a gente tem aí muitos atletas para chegar no nível de uma Olimpíada. Outra coisa é você fazer esses caras chegar, a fazer o índice e tudo mais. Quando
eu tive lá, a gente teve esses 5 atletas classificados, e eu poder falar hoje que eu tive numa Olimpíada e tive junto comigo um parceiro de trabalho junto comigo, e podendo mostrar que a gente consegue chegar com 5 atletas olímpicos. E quando eu cheguei, eu não estive sozinho, eu estive com outro treinador do meu lado, né? Então, isso foi muito legal. Foi muito marcante. E assim, eu acho que para todo treinador, você chegar nas Olimpíadas, eu acho que é um sonho. E uma vez estando, eu acho que continua sendo o sonho, só que eu acho que os valores que você tem de chegar nas Olimpíadas, eles têm que ser valores, bons valores, né? E às vezes os teus valores que você coloca hoje do que a natação, por exemplo, mais difícil, que a natação mais dura, né? O treino mais duro, o treino de disciplina, a moda um pouquinho mais antiga, né? Mesmo eu com 42 anos, sendo novo para já ter estado em 2 Pan-Americanos, em alguns mundiais absolutos, enfim. Mas eu levo uma moda natação um pouco mais antiga, né? Do lance do trabalho duro, da dedicação e tudo mais. Eu acho que é muito, muito legal ter chegado às Olimpíadas, mas a forma com que eu cheguei às Olimpíadas é um fator de que eu vou ter muito orgulho de poder falar, e já falo isso para minha filha, da forma com que eu cheguei, respeitando, recolhendo pranchinha, trabalhando em todas as categorias. Eu tenho orgulho, e falei no começo, de ter tido caras como o Vlad na minha vida, ter tido o João e alguns outros profissionais que, assim, eu consegui passar por todas as categorias, mirim, petis, infantil, juvenil, júnior, sênior, até chegar às Olimpíadas, né? É claro que quando eu falo, nesse caminho, talvez o trabalho tenha sido um pouco mais árduo. Eu tive uma base dando aula, 5 aulas, 6 aulas na piscina, fervendo. Eu não tinha pelo na perna, de tanto que eu ficava dentro da piscina, cozinhando. Por quê? Porque eu comecei dando aulinha, aí terminava a aula, recolhia a pranchinha. Era como se fosse um ajudante, né? E hoje o que você mais vê é assim, a pessoa, todo sonho, eu quero chegar numa Olimpíada, mas de que forma? O que você está disposto a pagar para chegar a dispor para você chegar na Olimpíada? Então, posso dizer que, com muito orgulho, assim, eu trabalhei bastante para chegar. Isso, né? Eu queria que você fizesse um resumo agora do que está acontecendo no SESI. Eu vou completar 7 anos a semana que vem já de SESI, né? É uma instituição extremamente séria, com pessoas, com gestores extremamente comprometidos e profissionais, né? E você chegou agora na instituição, já está trabalhando com o Brandon, né? Num projeto olímpico mesmo, que era para ser esse ano, e foi postergado agora para 2021, que foi a coisa mais sensata. Queria que você desse uma resumidinha agora para a gente de SESI, o que você está esperando para esse momento dessa sua vivência no SESI, que é uma instituição de tamanhos homéricos. Bom, primeiro que em todo toda essa trajetória, talvez eu tenha criado algum histórico, um currículo bacana. E tudo que aconteceu na minha vida no Corinthians talvez tenha me trazido, quando eu saí, alguma coisa de retorno das pessoas, talvez lembrarem do trabalho e algumas conversas com algumas pessoas, e enfim. E eu gosto de trabalhar com natação júnior e sênior, mas eu gosto de ver o processo, né? Como que os caras chegam até lá, e de que foi isso. Talvez no Corinthians eu tinha facilidade de não ter a facilidade que eu tenho com você, que para mim, cara, não é falando não, mas eu gosto muito do teu trabalho, gosto muito da forma com que você atua, e você sabe disso, já te falei isso. Mas obrigado. Eu não consigo, a gente não consegue estar junto na mesma piscina, da forma que eu estava com o Caio, com a Tiele, então isso daí era uma coisa que eu tinha de fator muito positivo, né? De estar vendo que os profissionais estão ali fazendo e tudo mais. E, para te falar a verdade, nesse ano que eu fiquei, 2018,
sem dar treino, ouvi bastante coisa, para fora do país também, enfim. E em algum momento, e aí eu vou falar de sentimento, eu pensei que talvez eu poderia parar de dar treino, porque eu não conseguia enxergar muita perspectiva no nosso esporte, principalmente porque eu achava que muito das coisas que a gente falava de projeto, a gente só falava de projeto da natação, mas a gente falava do projeto de rendimento. Às vezes você tem um atleta, por exemplo, você vem aqui, você vai ter um atleta assim, 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 mas e o futuro, né? Como que vai ser o futuro? E se esse cara receber uma proposta amanhã de outro time e a gente não tiver condição de bancar? E se não tiver o projeto? Tem que ter a base, né? E eu não tinha tido nenhum contato do SESI, né? Não tinha tido nenhum contato do SESI, e esse contato surgiu no segundo semestre de 2018, né? E de verdade absoluta, talvez o SESI, eu falei isso no primeiro momento, quando eu fui muito bem recebido por você e pelos seus atletas, assim como outros profissionais, naquele primeiro bate-papo que a gente teve lá na Vila Leopoldina, e eu falei que um dos motivos pelo qual voltar a trabalhar com a natação e conseguir fazer com que o meu olho brilhasse, porque, cara, não foi fácil para mim ficar um ano parado e pensando, depois de 15 anos, você chega numa Olimpíada, você dá os melhores resultados e toma um pé na bunda, né? E falo que eu tenho o Corinthians como parte da minha vida e vou continuar tendo. Só algumas pessoas que não... Eu hoje, algumas pessoas, diretivamente falando, eu não tenho orgulho de falar que passaram pela minha vida como profissional. Então, isso eu não estou falando financeiramente, não. Tá? Eu estou falando a minha porrada no Corinthians, ela foi muito grande. Né? A gente conseguiu chegar num nível que eu peguei e falei assim, eu não vou conseguir fazer isso de coração em qualquer outro lugar. Né? E observando, e vendo, e ouvindo as pessoas. E no SESI, quando eu conversei com o Thiago, eu consegui enxergar que muito daquilo que eu acredito e do que o SESI já estava fazendo, só que de uma forma muito maior, por conta do SESI ser gigante em relação a ter muitas sedes, muitas estruturas de treinamento, e de ver que você pega em Ai Carvalho, tem os 2 melhores treinadores da região. Em Sorocaba tem o melhor treinador da região, em Americana tem o melhor treinador da região, e aí vai. O SESI dominou, eu já via isso lá atrás, e falava isso para os amigos lá do Corinthians, eu falava, cara, futuramente o SESI vai ser quase impossível de bater, porque os caras estão montando uma estrutura que eles estão se fechando, e não vai ter para onde correr, cara. Os caras vão dominar tudo. E saber que as pessoas que estavam trabalhando, que a forma com que o SESI se fechou em cada lugar, com as pessoas sérias e as melhores pessoas, eu comecei a olhar perceber e olhar o projeto que o SESI tinha. Eu falei, cara, talvez eu consiga chegar onde eu quero aqui, mas eu vou olhar no retrovisor e sei que isso talvez não pare tão cedo, né? Não pare tão cedo. Então, hoje o que eu tenho para falar do SESI é que eu tenho exatamente 1 ano e 4 meses de SESI, né? Eu tenho 1 ano e 4 meses de SESI, 1 ano e meio, vamos colocar aí. E o que eu posso dizer é que o SESI hoje me mostra talvez alguma coisa que no Corinthians eu fazia muita gestão e eu me preocupava com muitas outras coisas que não, e muitas vezes era fora do treinamento. Eu consigo hoje trabalhar muito. Não que eu não goste de gestão, porque eu gosto de gestão, eu gosto de resolver pepino, eu gosto de resolver problema, isso faz parte de mim, do meu DNA, mas eu consigo hoje estar centrado mais no trabalho técnico, no trabalho de treino, e eu posso dizer que, assim, que o SESI, a estrutura hoje que o SESI me dá para trabalhar, e em um ano de projeto, no final de um ciclo olímpico, me dá a oportunidade de trabalhar talvez com um dos melhores nadadores que a gente tem no Brasil, que mais cedo ou mais tarde talvez a tendência ia ser essa mesmo, todo mundo sabe disso, mas acredito que a oportunidade que eu tive de trabalhar nesse momento,
já fazendo parte de uma equipe e tendo o apoio que eu estou tendo no final de um ciclo, né, e estamos falando de 2020, né, agora prorrogou um pouquinho mais, agora eu tenho um pouquinho mais de tempo para trabalhar, mas hoje eu consigo ver aquilo que talvez na época de Corinthians a gente batalhou muito, a gente ralou muito, a gente deu muita porrada no vento para conseguir hoje eles terem, talvez, o próprio Corinthians ter alguma situação, para o Corinthians chegar onde chegou hoje, talvez foi por conta de muita porrada no vento, muito soco na cara que a gente tenha tomado para que eles chegassem no nível que tenham chegado. E eu chegar no SESI da forma com que eu cheguei e já ver que a estrutura ela já está toda preparada, até mesmo por conta de já ter aí um legado com Etienne, com Dainara e com outros esportes, que isso fortalece muito, o SESI com outros esportes, de verdade, me faz brilhar ainda mais os olhos e pensar que o SESI tem uma estrutura que se ele resolver brigar de igual para igual com outros clubes, eu digo que não isso de um ano para o outro. Mas o SESI, eu nunca vi ninguém do SESI chegar para mim, botar o dedo, modo de dizer, falar, pô, a gente tem que ganhar a competição. Mas o SESI preza uma coisa que eu sempre acreditei, que talvez o Petis, o infantil, juvenil, estão vindo com uma sequência agora de ganhar Campeonato Paulista, está entre os melhores do brasileiro, mas é uma coisa que está acontecendo naturalmente, né? Então, a gente não tem a pressão da quantidade, a gente não tem a pressão, pelo menos eu estou falando do júnior e sênior, e principalmente da equipe principal, a gente não tem a pressão de ganhar uma competição de qualquer jeito, a gente tem a pressão de trabalhar com qualidade, de trabalhar correto, com princípios, com valores, que eu acho que isso é uma forma de trabalho que realmente vem me deixando a cada semestre, e espero que a cada ano, feliz de trabalhar no SESI. É uma história pequena ainda, estou começando a minha história no SESI, mas pelo pouco que eu já vivi no SESI e pelos profissionais que eu tenho, que o SESI tem, trabalhando na base e com a gana e a vontade de querer chegar, de querer fazer acontecer, e que amam a natação, não só gostam da natação, isso me faz realmente não parar. Ou seja, eu saber que eu tenho um Danilo trabalhando em Carvalho e um Wellington trabalhando em Carvalho, eu tenho o Renatão lá em Sorocaba, eu tenho o Guilherme lá em Americana trabalhando louco de paixão, cara, isso acaba me movimentando, não tem jeito. Eu olho para trás e falo, putz, caramba, tem os caras aqui que estão loucamente apaixonados pela natação, mais do que eu. E aí você fala, pô, eu tenho que movimentar. Então, volta a ser aquele famoso carrossel que eu falei para você lá no meio da conversa, né? Então, talvez eu tenha entrado no SESI e o carrossel ele já estava girando, e hoje talvez eu seja uma peça que tenha importância para o SESI, mas o que o SESI conseguiu chegar em resultados de base e de alto nível, eu acho que eu só venho a somar, mas o trabalho está pronto, está feito, e puta, de verdade eu tenho bastante orgulho assim, de vestir a camisa, e tenho o SESI como uma equipe séria, uma equipe estruturada e que tem muito a crescer ainda, como equipe de alto nível. Eu acho que na base, talvez a gente já seja talvez um dos melhores, se não for o melhor modelo de natação de base do país. E é isso. Legal. Muito legal o relato, muito legal te ver dando treino no SESI, muito legal ver você com o Brandon também. Nada como um treinador aí olímpico que, como você falou, passou por tudo, né? Que acho que é isso, o processo faz muita diferença, né? E é o que a gente tem que valorizar. Então, legal ouvir uma pessoa que valoriza o processo, né? Carlão, queria te agradecer demais por ter conversado com a gente, por ter compartilhado as histórias. Acho que tem bastante técnico ouvindo a gente, pessoas que querem ser técnicos, né? Como meu irmão queria lá atrás. Então, vai ser muito valioso para essas pessoas ouvirem suas palavras. Obrigada, sucesso. E não vamos deixar o Brandon esperando aí mais. Danilo, se quiser complementar algo aí. Quero agradecer também, o Carlão é um grande amigo aí, né? Deu para perceber a admiração
é muito grande aí pela pessoa. Eu gosto muito desse jeito que o Carlão tem aí de colocar o coração, a emoção, né? Isso daí transmite sinceridade, amor à natação, ao que faz, né? E agradecer realmente aí por você se disponibilizar a conversar conosco aí, né? E compartilhar tantos princípios, tantas histórias aí desses últimos 30 anos, vamos dizer assim, né? Obrigado mesmo. Eu, de verdade, agradeço aí, e agradeço pelo fato de vocês aí estarem fazendo esse projeto aí que vocês estão fazendo, que eu acho que é sério, e eu acho que não precisa nem falar o quanto que vocês amam natação, vocês estão fazendo isso, acredito, nesse trabalho voluntário. Eu acho que vai ser sucesso. Já tem um início de ciclo, mas eu acredito que com muito sucesso que vocês vão ter, principalmente por colocar o coração no contexto, né? Tá trabalhando com o coração, e eu acho que um dos melhores valores que a gente tem na vida é trabalhar assim, não só com razão e com contrato e com cláusulas, mas sim com o coração. Então eu agradeço. Eu tenho certeza absoluta que eu acabei, a gente acabou deixando de falar de muita coisa. Tem muita história legal, tem bastante coisa que talvez numa mesa redonda futuramente a gente possa conversar. Talvez tenha esquecido de muitas coisas, mas que bom que a gente tem um legado aí de coisas que a gente já fez, que a gente pode contar história. E é isso que hoje que eu me pego pensando a cada dia, é isso daí. Pô, o que será que eu vou fazer que talvez amanhã as pessoas vão lembrar do meu trabalho como lembraram da história do Corinthians, como lembraram, e por isso que eu falo, eu estou iniciando a minha vida no SESI, e eu gostaria que daqui a alguns anos eu não perdesse a minha essência, não perdesse os meus valores, e conseguisse daqui 10 anos, 15 anos, estar tendo o mesmo papo que eu tive com vocês assim, mas falando de uma nova história. E é isso. Obrigado. Valeu, Obrigado Carlão. mesmo. Valeu.